Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, mais uma vez aqui, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado e nessa manhã nós vamos dar continuidade à saga das 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas que João escreveu no Apocalipse, e hoje nós vamos trabalhar a igreja de Esmirna. Ontem pela manhã nós trabalhamos aqui a igreja de Éfeso, e vimos uma igreja que foi pastoreada por grandes homens, uma igreja que tinha doutrina, uma igreja que tinha a Bíblia, uma igreja que cresceu na graça, no conhecimento, mas que foi uma igreja que esfriou. E vimos as exortações do Senhor Jesus para que eles voltassem ao primeiro amor, para que eles se recomponsem, que atualizassem o que faziam antes, e foi algo muito interessante para aplicar na nossa vida hoje, como crentes, como servos do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco acerca da segunda igreja. Falamos de Éfeso ontem e hoje nós vamos falar da igreja de Esmirna, né? A igreja de Esmirna, a palavra Esmirna significa mirra, e essa igreja ficava a 56 quilômetros, um pouco longe de Éfeso, e era conhecida como a coroa da Ásia Menor. Uma igreja que também tinha um contexto pagão, um contexto, a paz do Senhor, Deus abençoe Rafael, todos os irmãos que estão acompanhando. Uma igreja que tinha culto a Zeus, a deusa Cibele, a Esculápio e também um culto ao imperador. É nesse contexto que João está escrevendo a essa cidade, a essa igreja, e Jesus vai usar o contexto geográfico, o contexto cultural, o contexto histórico da igreja, não diferente de todas as outras igrejas do Apocalipse, para falar com os crentes, com os irmãos que estão em Esmirna. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8 ao versículo de número 12, a gente vai olhar Jesus dando admoestações através de João para que essa igreja possa ficar atenta à palavra do Senhor. E é muito interessante que esse centro de adoração, hoje essa cidade fica na atual Izmir, na Turquia, e esse centro de adoração na cidade de Esmirna ficou também muito propagado, muito conhecido. Era muito comum nas 7 igrejas do Apocalipse a gente observar e ver esses cultos. Bom dia, Efraim, Deus te abençoe, meu filho. Esses cultos pagãos, principalmente aqui dentro dessa cidade, a Cibele, a Zeus, a Esculápio e principalmente ao culto ao imperador romano Augusto César. E o capítulo 2, se você tem uma Bíblia aí, eu gostaria que você pegasse uma Bíblia para me escutar, porque aqui o meu foco aqui ele é falar acerca da exposição do texto bíblico. Não vai ser bem aquela pregação de igreja com levante sua mão e dê glória. A gente não sabe, pode até acontecer, né? Mas aqui eu quero expor os versículos do versículo de número 8 até o versículo de número 11 dessa carta. A gente vai expor esses versos aqui e eu tenho certeza que o nome do Senhor Jesus há de ser glorificado. Então no capítulo 2, no verso de número 8, você que tem uma Bíblia aí, me acompanha, João começa dizendo assim, ó: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aqui já entra uma introdução muito interessante. Porque João vai usar o termo aquele que esteve morto e reviveu e aquele que é o primeiro e é o último. A gente não pode esquecer que João ele é um apóstolo judeu. Então, dentro da teologia, do pensamento dele, ele tem uma Bíblia. E essa Bíblia são os 39 livros do Antigo Testamento. Então, João está intrinsecado dentro da teologia veterotestamentária, da teologia do Antigo Testamento. Então, quando ele escreve o Apocalipse, apesar de o público ser um público novo, um público cristão, que está deixando preceitos judaicos e está começando a entrar em um novo método chamado cristianismo, numa nova religião chamada cristianismo, João ele ainda tem raízes judaicas. Então ele vai, Pai do Senhor, Valdeci, um abraço, meu irmão, saudade do Senhor. Ele vai intrinsecar esse contexto e já vai começar falando sobre a soberania de Deus sobre toda a história. E como ele é um autor judeu, ele vai buscar em Isaías capítulo 44, versículo de número 6 e Isaías capítulo 48, versículo de número 12. Essa palavra aqui, ó, por exemplo, Isaías 44, versículo de número 6, ele diz: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último. João está falando aqui, pegando um gancho lá no Antigo Testamento,
no livro do profeta messiânico e mostrando aqui dentro do livro a soberania que Deus, que Cristo é um Deus do passado e é um Deus do futuro. E ele já se apresenta à igreja de Esmirna dizendo que ele é o primeiro e que ele é o último. E também falando que, preste atenção, que falando que ele foi morto e reviveu. Por que Jesus usou João dizendo que foi morto e reviveu? Porque em 600 a.C., um rei chamado Aníates, rei da Lídia, ele fulminou a cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna foi destruída por esse rei. Só que 290 antes de Cristo, Esmirna resplandece um resplendor ainda maior. E Jesus está usando um contexto histórico do que aconteceu. Pai do Senhor, Misael, Deus te abençoe também. Saudades tu, amigo. Jesus está usando um contexto histórico que aconteceu em 600 a.C. Está mostrando que da mesma forma como Esmirna foi destroçada por Aníates em 600 a.C. e reviveu em 290 a.C., Jesus foi morto, mas reviveu para a sua glória. É como se Jesus estava dizendo assim: olha, vocês foram destruídos e reviveram, mas eu revivi para a minha glorificação da morte. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: se alguém tirar a vida terrena de vocês, eu garanto uma vida futura. Por isso ele usa João no primeiro verso e diz assim: olha, aquele que foi o primeiro e o último, retratando Isaías capítulo de número 44, versículo 6 e capítulo de número 48, versículo 12, e retratando um fato histórico que aconteceu em 600 a.C. e 290 a.C. Jesus está dizendo assim: olha, eu sou o primeiro e o último, eu tenho poder na minha mão do passado e do presente e do futuro. E também eu revivi, da mesma forma que a cidade destruiu e reviveu com um esplendor maior, eu fui morto, mas revivi para a minha glorificação. E por isso eu asseguro a vocês que se alguém tirar a vida de vocês aqui, eu ofereço vida e glorificação eterna. Aí já é um ponto, pessoal, gostaria da sua atenção, muito forte, porque nós já entramos dentro desse contexto debaixo de uma grande promessa. Que promessa é essa, pastor? Todos nós que servimos a Deus, que somos servos do Senhor, que estamos trabalhando para o reino dos céus, nós estamos buscando algo que não é perecível, certo? Algo que o ladrão não roube, que a traça não tome conta e que não se perca. Algo que vai além, algo espiritual. Essa é a primeira promessa que já aparece no primeiro capítulo. Jesus aparece em cena mostrando para João. Por isso que Policarpo, quando foi para ser esquentado, consumado com aquela fogueira, eu vou já falar sobre isso, ele não tinha dúvida em morrer como mártir, porque sabia, os cristãos do primeiro século, os próprios apóstolos, os pais da igreja, entenderam que a promessa que o cristianismo nos traz, nos dá, é algo que excede muito aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui. Então eles não tinham dúvidas. Sim, eles não tinham dúvidas em pensar duas vezes em morrer. Muitos deles, quando iam para as fogueiras, eles falavam assim: olha, esquenta mais esse fogo aí que tá muito devagar, certo? Então João já aparece nesse contexto. Agora preste atenção, Deus abençoe. Efraim está assistindo a aula, Pai do Senhor, Deus abençoe Daniel. Olha só, capítulo 2, versículo de número 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Irmãos, preste atenção para cá. Olha o contraste entre a igreja de Esmirna e a igreja de hoje. Primeiro, pegando um gancho aqui, a igreja de Laodiceia, que tinha tudo. Tinha lã negra, tinha um pó frígio, tinham roupas, tinham vestes, tinha uma refinaria de ouro das melhores da Ásia Menor. E Deus disse para a igreja de Laodiceia, só para você ter uma ideia, Filadélfia, Sardes e Laodiceia foram destruídas por um terremoto que aconteceu em 17 depois de Cristo. Em 17 a.C. E a cidade de Laodiceia era tão rica que ela conseguiu se reerguer sozinha, sem a ajuda do império. E mesmo essa cidade tendo a maior fábrica de roupa, um dos melhores remédios oftalmológicos da era, tendo ouro puro, tendo os maiores empresários bancários, o Senhor falou que eles eram ricos, mas eram pobres. Mas essa cidade aqui, o Senhor disse que eles eram pobres, mas eram ricos. Olha esse contraste. Ele fala de tribulação, ele fala de pobreza e fala de blasfêmia. Quando a gente fala tribulação,
blasfêmia e pobreza, para nós aqui, o contexto contemporâneo parece ser algo fraco. Só que no contexto da igreja de Esmirna, era um privilégio para eles. Tanto que em Atos, capítulo de número 5, versículo de número 40, ao versículo de número 42, após os apóstolos serem açoitados pelo concílio, e Gamaliel ter lançado aquela palavra dizendo que se aquilo fosse de Cristo, de Deus, não era para ninguém interferir, porque se não fosse de Deus não daria certo, mas que se fosse, para que eles não fossem achados lutando contra Deus, eles acabaram de pegar uma surra muito grande do Sinédrio. Então eles saíram de lá, acabaram de apanhar por causa de Jesus, estavam felizes por terem sido achados dignos de apanhar por causa do nome de Cristo. Olha esse contraste, certo? Hoje, quando se fala para a igreja do século 21 de tribulação, de pobreza e de blasfêmia, por causa dessa bendita, entre aspas, teologia da prosperidade, a gente pensa o quê? Poxa, pobreza, blasfêmia, tribulação é sinônimo de fracasso. Mas aqui para eles era um privilégio. Por isso que no verso de número 9, ele diz, olha, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia do que esse aqui se declaram judeus e não são. Antes são da sinagoga de Satanás. E deixa eu trazer então para você aqui, para me explicar esse contexto. Dá para dar um glória aí, o pessoal que está assistindo a live? Quero pedir para vocês que vocês possam compartilhar essa live para abençoar a vida de outras pessoas, que eu quero explanar esse texto aqui. Vamos lá. O primeiro contexto, presta atenção. Tribulação. Nesse contexto de tribulação que João fala a essa igreja, era uma tribulação causada por judeus não convertidos que perseguiam cristãos. Ou seja, essa perseguição levou os crentes para mais perto de Deus. Presta atenção no que eu vou falar aqui e recebe essa palavra aí. Tribulação não mata crente. Tribulação deixa crente mais crente. Viu? Tanto que quando você está numa prova, olha a minha mão aqui, a tua fé está bem aqui embaixo, e a tua prova, a tua prova está bem aqui embaixo e a tua fé está aqui em cima. Tiago capítulo 1, versículo 2, 3, 4 e 5. Meus irmãos, tende grande gozo quando cair de várias, sabendo que a vossa aprovação produz perseverança. Quando eu estou numa prova, que a minha prova está aqui em cima e a minha fé está aqui embaixo, quando eu saio dela, a minha fé vem para cá, ó. Viu? Então, prova nesse contexto aqui, ela não mata crente. Perseguição não mata crente. Perseguição não desvia crente. Tribulação deixa crente mais crente. Só que hoje nós estamos vivendo uma geração que o crente passa na rua, dá uma topada numa pedra, num prego, seja lá o que for, ele fala, olha, eu vou sair da igreja porque Deus não está comigo. Então, olha só o contraste. Para a igreja de Esmirna, sofrer por Cristo, ser atribulado por causa de Cristo, ter pobreza por causa de Cristo, sofrer blasfêmia porque está dizendo que está servindo a Jesus, é um privilégio. E para nós, muitas das vezes, passar por tudo isso não dá em nada. Como é que o senhor pode me provar isso? Havia um pastor dentro dessa igreja, viu? Havia um pastor dentro dessa igreja chamado Policarpo. Policarpo foi um bispo dessa cidade. E os algozes de Policarpo, diz a história, que pegaram ele e levaram ele para um estádio. E ele disse assim, olha, tu vai chegar no estádio e tu vai dizer assim, o procônsul disse para ele, só dizer que César é o Senhor e tu blasfemar o nome do Senhor Jesus, maldiz Cristo, diz que César é o Senhor e tá tudo bom. Viu? Obrigado, Joel, Deus te abençoe. Hoje tem prova lá no curso teológico. E Policarpo olhou para o algoz e disse assim, ó, há 86 anos da minha vida eu sirvo a Cristo. E ele nunca me fez mal. Então, como é que eu vou maldizer o meu rei, o meu salvador? Como é que eu posso maldizer o meu rei, o meu salvador, que vive para todo sempre, aleluia? Aí o algoz olhou para ele e falou assim, ah é? Então tu vai ser consumido pelo fogo. Policarpo olhou para o procônsul, para o algoz e diz assim, ó, tu estás me queimando com um fogo que daqui a algumas horas apaga. Porém, tu não pode fugir de um juízo vindouro, de um fogo vindouro que está vendo. Então faz logo o que tu queres, esquenta mais essa fogueira, deixa eu morrer como mártir, deixa eu morrer glorificando o nome do Senhor. Aqui nessa cidade tinha um monte chamado Pagos. Esse monte ele ficava a cerca de 1.200 metros de altura. E levaram uma certa vez 800 cristãos para serem mortos desse precipício. Aí eu te pergunto, os pré-tribulacionistas que estão me ouvindo aqui, será que os crentes verdadeiramente estão preparados para passarem por uma grande tribulação?
Sendo que a nossa geração, que esse povo que está vivendo agora aí, não está acostumado com luta, não está acostumado com prova. Qualquer coisa larga o nome de Jesus, qualquer coisa blasfema. Não pode vir uma pequena tribulação, não pode vir um pequeno levante, não pode vir uma pequena luta, que eles afastam-se de Cristo, blasfemam o nome do Senhor, apostatam da fé. Aí eu pergunto para você, será que o povo está verdadeiramente preparado para sofrer o que está para vir ao mundo? Essa igreja aqui estava passando por todo esse contexto. Essa igreja aqui está passando por toda essa tribulação, mas eles estão honrando o nome do Senhor. Jesus está dizendo assim, olha, eu sei que vocês são pobres, eu sei que a tribulação, tudo que tem acontecido ao redor, o contexto, tem levado vocês a ficar desse jeito, mas vocês não têm negado a fé. E a pergunta que eu faço para você que está nessa live hoje, é isso aí, Joel. E você? Você tem suportado a tribulação por causa de Jesus? Ou você é daquele crente que só está dando glória e aleluia quando a geladeira está cheia, quando tem carne e iogurte para você comer? Não, meu irmão. Que nós possamos ter esse pensamento aqui da igreja de Esmirna. Capítulo 2, ainda no versículo de número 9. Vamos lá que está só começando. Aí ele diz assim, ó. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Pobreza nesse contexto aqui, ele está dizendo toda a situação que eu estou explicando para você, esse contexto todinho, causou muita pobreza entre os cristãos de Esmirna. Certo? Mas isso causou também uma riqueza muito espiritual. Por quê? Olha só, quando a pessoa passa pela luta e ela é crente, ela fica mais crente ainda. Dá um glória aí, pessoal que está acompanhando, compartilha aí. E quando a pessoa que passa pela prova não é crente, meu irmão, é só um pé para apostatar. Entendeu? Quando Deus começou, porque Deus não te prova para te morrer. A palavra teste, ela vem da palavra grega peirasmos. É a palavra grega hipomone e a palavra hebraica peirasmos, que significa teste. Deixa eu te explicar isso aqui no contexto do livro de Tiago. É basicamente assim, ó. Deus te testa, aqui está o teste de Deus, só que Deus não pode te tentar. O teu Deus é tão grande que ele não conhece tentação. Então ele permite que o diabo te tente. Por isso que Lutero dizia que o diabo é o cachorro de Deus. Dentro do teste, dentro da provação, que é o teste de Deus, que Deus te prova, para te aprovar, viu? Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando ele for aprovado, Deus não te prova para te morrer, não te testa para te morrer, ele te testa para que tu tenha experiência, para que tua fé aumente, a tua perseverança aumente e tu fique mais crente. Aí, só que dentro do teste ele permite a tentação. Só que para os salvos, eu vou até entrar aqui no ponto sobre soteriologia também, para aqueles que são crentes e que serão aperfeiçoados num processo na mão do oleiro, a provação vai deixar eles mais crentes. Mas para aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, que não sabem o que é Cristo, que não sabem o que é padecer pelo nome do Senhor, eles vão se desviar e vão procurar afogar as suas mágoas em outras coisas, menos na palavra do Senhor. Então preste atenção, blasfêmia, tribulação, pobreza e blasfêmia. Blasfêmia aqui era eles se opondo ao povo de Deus, estavam blasfemando contra o próprio Deus. Por isso, as palavras de Gamaliel foram muito sábias. Ele disse assim, olha, apareceu Teudas aqui com seus homens, ninguém lembra. Apareceu Judas o Galileu aí com seus 400 homens, ninguém lembra. Deixa esses homens aí. Se isso não for de Deus, daqui com o tempo ninguém mais lembra deles. Mas se for, e acredite, irmão, começou com 12, lá na Galileia. E hoje, só aqui no Brasil, nós somos quase 60 milhões de cristãos. Porque era de Deus. Hoje o cristianismo é a maior religião do mundo. Hoje o cristianismo é a religião mais conhecida, com mais de 1 bilhão de adeptos em todo o planeta Terra. Porque Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Era ele que estava escrevendo a essa igreja. Era ele que estava proclamando o evangelho a essa igreja. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, ao vivo na internet, nessa live, falando para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Vamos lá. Tem muita coisa boa aqui. Versículo de número 10. Preste atenção, já vou terminar. Olha só. Aflição. Versículo 10 ele diz assim, ó. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Preste atenção. Não adianta você pensar que você vai ser crente e você não vai ser provado. A provação faz parte do processo de santificação na nossa vida. Deus não prova ninguém na bonança, Deus prova no deserto. Então, a aflição, a
provação, ela faz parte do processo de santificação. Só que ele começa com uma expressão, não temas. E João é judeu, não esqueça disso. Então ele está indo lá no Salmo 46 e está dizendo assim, ó: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das angústias e da tribulação. Por isso não temerei o que me pode fazer o homem. Viu? Preste atenção no que eu vou falar para você. Quando ele fala no verso de número 10... ele já começa primeiro com uma palavra, não temas. Antes de falar da provação, recebe essa palavra aí. O apóstolo João vai dizer assim, olha, tu vai passar sim pela provação. Tu vai ser provado sim. A tribulação vai bater na tua porta. A luta vai bater na tua porta. Os inimigos vão bater na tua porta, mas não temas. Deus é o teu escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora das angústias e da tribulação. Por isso nós não temeremos o que pode fazer o homem. João já entra com uma palavra profética, retratando o Salmo 46. João tem uma Bíblia. O Novo Testamento ainda não está escrito, meu irmão. O Novo Testamento vai ser escrito 35 anos depois. João está com o Antigo Testamento na mão dele, está pegando um texto inspirado de Davi, dizendo para os crentes de Esmirna, não temas. E nessa manhã Deus está usando a minha vida para você que está ouvindo essa live e vai compartilhar esse vídeo para abençoar outras pessoas. Não temas. Deus está contigo. Não temas. O Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza. Não temas. O Senhor é a tua segurança. Vai vir o que vier. Mas se o Senhor estiver conosco no barco, Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? 8:33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. 8:35, quem poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será fome, nudez, angústia, tribulação, espada, principado, potestade, altura, profundidade? Nada. Aleluia. Oh glória, nada poderá nos afastar, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Deus há de fazer coisas grandes para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Essa é a palavra à igreja de Esmirna, viu? Essa é a palavra à igreja de Esmirna e essa palavra para você nessa manhã. Preste atenção, quando ele fala 10 dias, aqui no verso de número 10, deixa eu aplicar isso aqui para você, que isso aqui é muito interessante. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Deixa eu dar uma respirada aqui. O diabo vai lançar assim na prisão, mas aqueles que não estão guardados e selados com o sangue de Jesus, porque aqueles que estão justificados, regenerados, convertidos, santificados, que estão com o livro escrito no livro da vida, a certeza da salvação é forte. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz assim, ó, e eles predestinou, antes da fundação do mundo, querido, chamou pela pregação do evangelho, justificou pelo seu sangue e glorificará no arrebatamento da igreja. A certeza da salvação, meu irmão, viu? Tá seguro na nossa mão. Pode vir aparecer teólogo aí com teologia que hoje tu está crente, amanhã tu pede tua salvação. Negativo. Aquele que está em Cristo. João capítulo 10, versículo 28. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz, elas nunca hão de perecer, e eu lhes darei vida eterna. Quem disse isso foi Cristo, meu irmão. Viu? Quando ele fala 10 dias, ele pode estar fazendo, pode ser literal, 10 dias de tribulação literal, ou ele está fazendo uma alusão lá no Antigo Testamento, mais uma vez, ao livro do profeta Daniel. Naquela tribulação que o profeta Daniel fala que nós que irão passar durante 10 dias. E quando ele fala no final do verso 10, ô glória, ele diz assim, ó, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, viu? Não é só durante um ano, é ser fiel até o último suspiro da tua caminhada, e dar-te-ei a coroa. Quando ele fala coroa, ele não está falando a coroa de um monarca. Esse contexto da coroa que João está aplicando aqui é a coroa de um atleta. Ele está falando de uma corrida. Ele está falando de algo que nós estamos conquistando, ou melhor dizendo, que Cristo conquistou por nós, e nós estamos só respondendo a esse chamado. E o último versículo, amém? Dá para dar um glória a Deus aí? Pessoal, bora compartilhar aí para abençoar a vida dos irmãos. O último verso, versículo 11, diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor
de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Olha que coisa interessante. Os esmirnianos estavam dispostos a ouvir isso, demonstrando o seu sofrimento por causa do evangelho. E já eram vencedores, embora sendo vencedores, pudessem ainda sofrer o dano da segunda morte. Só que Jesus aparece no último versículo dizendo assim, ó: aqueles que perseveraram, aqueles que passaram as tribulações, aqueles que foram fiéis, aqueles que estão vivendo debaixo da minha obediência, aqueles que honraram a minha palavra, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O problema não é a primeira morte, irmão. O problema é a segunda. Jesus está falando de morte espiritual. Jesus está falando de uma certeza, de algo que ele te dá, se você honrar o nome dele e andar segundo os seus estatutos. Quando eu olho essas cartas aqui, quando eu leio essas cartas de João, as igrejas da Ásia Menor, as igrejas do Apocalipse, eu fico imaginando a grandeza das promessas que o Senhor me faz. E às vezes muitos pregadores querem pegar coisas que estão aqui e querem aplicar em coisas materiais, sendo que isso está falando muito mais além. Deus está prometendo a nós coisas muito grandes, muito maiores, viu? E isso aqui, irmão, é para os crentes que estão passando momentos difíceis. Essa live nessa manhã são para pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, momentos de tribulação, momentos até mesmo que pensam que Deus não está lhe ouvindo. Bateu na porta de uma só vez tribulação, pobreza, tristeza, levante. Eu quero te dizer uma coisa, permanece. Quero te dizer uma coisa, por mais que esteja faltando dinheiro, se tu estiver dentro desse padrão, tu és rico. Tu és rico de espírito, tu és rico da graça, tu és rico do poder de Deus. Eu vim aqui essa manhã abençoar a tua vida e dizer que da mesma forma que Deus preservou os crentes dessa igreja, Ele vai preservar a nossa vida também. O Senhor tem uma promessa de preservar os seus, porque Ele não perde os seus para Satanás. Então caminhemos, não deixe que as aflições do tempo presente venham frustrar os projetos. Lembremos do versículo 15, do capítulo 15, do verso 58 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que ele diz: portanto, sejam abundantes e inconstantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Viu? Que Deus possa abençoar a tua vida. Nós estamos na segunda igreja, são 7, faltam 5. Amanhã, provavelmente, nós estaremos falando sobre a cidade de Pérgamo. A igreja, a cidade de Pérgamo. E eu tenho certeza que Deus há de abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. A todos os nossos irmãos que estão aqui, compartilhe, irmão, esse vídeo. Dá uma força aí. O meu objetivo aqui é explanar o texto bíblico. Quem tem poder é a palavra. Explane, mostre, divulgue, compartilhe. Eu tenho certeza que Deus há de fazer grandes coisas. Eu abençoo a tua vida através de uma oração. Senhor, muito obrigado, abençoa o teu povo. Todos aqueles que estão aqui ao vivo, que o Senhor possa abençoar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus eu te glorifico. Faz conforme o teu querer, nos dá força, perseverança e que nós possamos estar no caminho certo, esperando a tua vinda, porque nós estamos seguros debaixo de uma promessa. Que possamos ser como os crentes esmirnianos, que possamos permanecer, mesmo na dificuldade, nas lutas, o Senhor está conosco. Em nome de Jesus nós oramos.